Olá, querido irmão, irmã, meus amigos que me ouvem. Hoje eu quero especialmente trazer uma palavra que está no livro de Provérbios. Uma palavra que fala sobre palavras, sobre a nossa palavra, sobre aquilo que sai da nossa boca. E eu quero, dizer para você que do nosso próprio lábio, dos nossos lábios, sai ruína para nossa própria vida. Então, é muito importante saber o que a gente vai dizer. A gente tem que pensar para falar, entendeu? Então eu vou ler alguns provérbios, né? Vou salteando assim, para você ver como que a própria palavra de Deus nos adverte a respeito de como você fala, de qual é o tom da sua voz, porque tudo isso vai te dar uma produção lá na frente. Então, eu vou começar no Provérbio 10, diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Então, diz assim, que se você é uma pessoa do bem, uma pessoa que busca obedecer a Deus, andar segundo o conselho de Deus, a sua boca vai ser um manancial, né? E de vida. Mas se você é perverso, a Bíblia diz que a violência mora na sua boca, não é? Também no versículo 12, Provérbios 10, 12. O ódio excita contenda, mas o amor cobre as transgressões. Então, quando você fala com ódio, você excita a outra pessoa que está te ouvindo e produz raiva. Ela fica com raiva de você e vai te responder na mesma medida. E muitas vezes a resposta da pessoa pode ser uma violência física, não é verdade? Existe até uma lei contra agressão verbal, né? Porque não é, a gente tem que pensar antes de responder, pensar antes de falar, né? No Provérbios 10, 13 diz assim: nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Quer dizer, que a pessoa que é sem senso, sem noção, como diz hoje, ela toma pancadinha, porque na boca dela não tem sabedoria, fala o que quer, do jeito que quer, não tem amor com ninguém, não respeita ninguém, e aí acaba levando aquilo que ela excitou, né? Como diz no versículo anterior. Diz assim, o sábio entesouram conhecimento, né? São pessoas, os sábios, eles têm o conhecimento das coisas da vida, das coisas boas, como um tesouro, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Quer dizer, quem tem uma linguagem ruim, quem tem uma linguagem maligna, não é? A Bíblia diz aqui, ele está prestes a achar uma ruína, a cair na desgraça, como diz, né? Então, as nossas palavras, elas têm grande valor. Por quê? Porque é a nossa comunicação, é o meio de comunicação que você tem com a outra pessoa. Você tem que saber se comunicar, você tem que ter, no mínimo, educação, bom senso, né? Falar com amor, usar assim amor misturado à tua palavra. Ainda que você esteja certo, você tem que usar o amor, né? Não tem necessidade de ser agressivo o tempo todo, porque isso vai produzir o mal entre família, né? Quando você fala pro seu parente, fala do outro, o
que você vai trazer? Qual é o lucro disso aí? Você vai trazer divisão na sua própria família. Daqui uns dias um não fala com o outro, ou então os dois não vai falar mais com você. Porque você fez fofoca, você mentiu. Porque se você for falar a verdade ainda, você tem que ter sabedoria. Agora imagina se você for querer mentir e aumentar um pouquinho só para incrementar o assunto. E aí o fim de tudo isso é a confusão, a contenda. E a palavra de Deus diz que quando a gente prepara a contenda entre amigos, né, diz que difícil você conquistar o amigo de volta. Então tem que tomar cuidado. No versículo 18 fala assim: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama, olha aí que eu falei, a difamação, é insensato. Então, quando você guarda raiva de alguém, está com ódio de alguém, quando você vai falar com ela, você está falando com falsidade, e quando você vai difamar ela, você vai estar sendo insensato. Então, porque você difamar a pessoa, você já vem nervoso e dizendo aquilo que não é verdade contra alguém, você produz briga, você produz contenda, né? No versículo 19 de Provérbios 10 fala: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então aqui a Bíblia diz que a gente tem que dar uma freada na nossa boca, dar uma freada nas nossas palavras, moderar os seus lábios. Não é tudo que você pode falar, não é para qualquer um que você vai falar, você não vai abrir seu coração e falar para as pessoas tudo que está no seu coração, porque aqui fala de moderação de lábio. Isso é um sinal de que você é uma pessoa prudente, né? Também, deixa eu ver, no versículo 21 diz assim, no 20 diz: prata escolhida é língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco, né? A pessoa má, a Bíblia diz que o coração dele vale pouco, não é? Diante de Deus, não é? Aqui no versículo 21 diz: os lábios do justo apacenta muito, né? Mas por falta de senso morre os tolos, né? Quanta gente você já viu na notícia que morreu porque falou uma coisa e a outra pessoa estava com a cabeça quente e puxou uma arma e matou. Isso é motivo, não é? Isso é certo, não é? Mas só que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Tome muito cuidado com o que você vai falar. Tome muito cuidado com quem você anda falando, com quem você anda abrindo seu coração. Tome cuidado, né? Aqui fala assim que fala assim, por falta de senso morre os tolos, né? O tolo não tem bom senso, sabe? A pessoa não pensa, ela acha, é brincadeira. Cuidado também com aquilo que você diz que é brincadeira, não é? O Senhor Jesus falou assim que o que prejudica o homem não é o que ele está comendo não, mas é o que ele está falando. Porque ele falou assim, o que sai da boca do homem é o que está dentro do coração dele, não é? O que sai da boca da pessoa é o que está dentro do coração. E quem abriga o ódio no coração, a ira, corre o risco de ter um infarto, né? Um AVC, né? Ter um surto aí de sei lá, tanta doença que pode produzir, pressão alta, tanta coisa, apanhar mesmo, né? De repente você pega outra pessoa de mau jeito e o mal te pega, né? Então, a palavra de Deus fala em muitos versículos. Agora, em Provérbios 11, fala a respeito, 11, 12. Fala assim, o que despreza o próximo é falta de senso, né? Não tem bom senso quem despreza as pessoas. Mas o homem prudente, este se cala, né? Porque a pessoa, quando é prudente e ela vê que
o circo vai pegar fogo, como disse, a pessoa cai fora, entendeu? O Senhor, na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, diz que o que depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz com todos, né? Porque às vezes você vai falar alguma coisa para alguém e essa pessoa não está bem. Então a gente tem que saber até ouvir. Até para ouvir a gente tem que ter sabedoria. Por isso a Bíblia diz, o homem de Deus, tardio para irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Entendeu? Ele está dizendo assim, filho, não se irrita assim, não fica nervoso aí, com raiva tão facilmente. Aí ele diz assim, escuta primeiro o que a pessoa vai dizer e demora um pouquinho para responder, dando um sinalzinho de que você deve pensar antes de responder, né? Você deve pensar antes que o mal te alcance, né? E eu vou procurar aqui. Tem muitos, assim, eu marquei muitos versículos que falam sobre a nossa... em Provérbios 12, diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, a testemunha falsa é uma fraude. No versículo 18 do Provérbios 12, diz assim, alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina, né? O tagarela, às vezes a pessoa fala tanto que as palavras dela parece que vai te furar, chega a te dar sono, dor de cabeça, parece que você vai desmaiar, que você não aguenta mais aquela conversa. Mas diz também que a língua do sábio é como um remédio, né? Como você visitar um médico. A língua do sábio, ela pode te dar uma informação, assim como o médico te dá uma receita, e você toma aquele remédio e você vai ver que você vai se dar bem. O lábio veraz permanece para sempre, a língua mentirosa dura por um momento. O lábio, no versículo 22, o lábio mentiroso é abominável ao Senhor, abominável a Deus. Olha, vou procurar, a língua no Provérbios 15. O 15:1 é uma coisa muito importante que você tem que saber, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Então está dizendo aqui, a resposta branda, a palavra, quando alguém te fala alguma coisa, a pessoa vem e você fala, oi, não, calma, o que está acontecendo? Então você desvia a fúria dela contra você, mas ela vem com a palavra dura e você respondeu uma palavra dura, vocês vão iniciar uma contenda, né? Ela vai iniciar uma briga, vai iniciar a ira entre vocês, né? E isso não é bom diante de Deus. Deus não fez o homem para abrigar ira no coração, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Diz no Provérbios 15:4, a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. No 7 diz, a língua do sábio derrama conhecimento, mas o coração do insensato não procede assim, né? Então, você tem que ser sábio, tem que buscar. No Provérbios 15:18, olha isso, o homem iracundo suscita contenda, né? O homem que vive irado, ele faz brotar briga, para todo lado que ele entra, ele arruma confusão. Você conhece alguém assim? Mas o homem paciente apazigua a luta, né? Então, o que você quer ser? O irado que suscita contenda ou alguém que apazigua, né? E traz a paz? Deus nos chamou para a paz. A Bíblia diz, né, que nós devemos ter paz com as pessoas, né? No livro de Provérbios 18, diz assim, o lábio insensato entra na contenda, e por açoites brada sua boca. Quer dizer, quando a pessoa não tem sabedoria, ela entra no meio da confusão, ela vê uma briga, ela só fica esperando chamar o nome dela para ela entrar, mas se não chamar, ela vai do mesmo jeito. Tem gente que diz, eu pago para
não entrar numa briga, mas também pago para não sair. Eu não sei, uma coisa assim. Eu penso, que loucura, que coisa estranha. A pessoa paga para não sair, quer dizer, ela vai ficar até ou ela morre ou ela mata? Meu Deus, né? Então não deve ser assim na nossa vida.